Porque muitas pessoas acreditam que seguir o Mestre significa conquistar uma vida fácil, ter acesso a prerrogativas, a ausência de maiores responsabilidades mais sérias, a ausência de sacrifícios. A fé não foi feita para criar atalhos, mas para fortalecer quem nós somos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre o significado da pergunta: o que significa seguir Jesus? Porque muitas pessoas acreditam que seguir o Mestre significa conquistar uma vida fácil, ter acesso a prerrogativas, a ausência de maiores responsabilidades mais sérias, a ausência de sacrifícios. Mas é importante a gente lembrar que seguir a Jesus significa conquistar e crescer. Esses dois elementos estão postos. Afinal de contas, o Mestre não nos pediria que nós o seguíssemos se fosse para a gente ficar na mesma situação. E por isso, nós precisamos avançar na coragem. A gente precisa entender que crescer, que conquistar algo, exige vencer desafios, exige compreensão, exige estudo. E tem uma coisa que a gente precisa se lembrar que talvez não seja uma boa notícia, mas ela é verdade. O fato é que uma vez que a gente conquista alguma coisa, que a gente cresce, o que acontece com o nível de trabalho, com o nível de responsabilidade, com a complexidade dos nossos desafios? Eles aumentam. Ou seja, quando a gente se coloca no campo de seguir o Mestre, nós estamos em processo de crescimento. E da mesma forma que nós não podemos aguardar que um aluno, na medida em que vai progredindo nos anos escolares, vai encontrando matérias mais simples, mais fáceis, menos complexas, nós não podemos carregar a ilusão de que seguir o Cristo vai nos conferir situações menos complexas do que aquelas que a gente vive hoje. Agora, isso tem um aspecto positivo, porque na medida em que nós entendemos isso, a gente percebe que o aperfeiçoamento e o fortalecimento vão nos dando melhores condições de lidar com esses novos desafios. A recompensa por seguir o Cristo não é, então, a preguiça, a estagnação, a paralisia. Seguir o Cristo significa buscar conquistas efetivas. E na medida em que nós nos tornamos pessoas mais aptas, mais hábeis, mais maduras, mais conscientes, nós encontramos melhores campos de atuação, ambientes onde a gente pode ser mais útil, onde a nossa presença pode fazer diferença. A fé não foi feita para criar atalhos, mas para fortalecer quem nós somos, fazer com que nós possamos melhorar as nossas escolhas e caminhar com confiança. Por isso, muitas vezes, as aflições não contradizem a promessa do Cristo. Elas são o terreno onde essas promessas se cumprem. Elas são exatamente o campo aonde nós temos condição de crescer e de fortalecer. Por isso, não esperemos ao seguir o Cristo somente facilidades, tranquilidades. Esperemos sim desafios, mas com esse propósito de que nós consigamos crescer e nos fortalecer. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Comentário intitulado Atribulações. Se há crentes aguardando vida fácil, privilégios e favores na terra, em nome do Evangelho, semelhante atitude deve correr à conta de si mesmos. Jesus não prometeu prerrogativas aos seus continuadores. O Mestre foi, aliás, muito claro nesse particular. Não estimulou a preguiça, nem criou falsas perspectivas no caminho do aprendizado. Asseverou que os discípulos e seguidores teriam aflições, que o mundo lhes ofereceria ocasiões de luta, sem esquecer a recomendação de bom ânimo. Seria inútil induzir-se alguém à coragem nos lugares e situações onde fosse dispensável.
Se o mestre aludiu tantas vezes à necessidade de ânimo sadio, é que não ignorava a expressão gigantesca dos trabalhos que esperavam seus servidores. A experiência humana ainda é um conjunto de fortes atribulações que costumam multiplicar-se à medida que se eleve a compreensão. O discípulo do Evangelho não deve esperar repouso quando o mestre continua absorvido no espírito de serviço. Para ele, férias e licenças na luta deveriam constituir cancelamento de oportunidades. Alguns se queixam das perseguições, outros se alarmam quando incompreendidos. Suas experiências parecem ilhas de amargura e preocupação, cercadas de ondas revoltas do mundo. Aqui, parentes humilham, acolá, fogem amigos. A ironia perturba-os, a calúnia persegue-os. Mas justamente nesse quadro é que se verifica a promessa do Salvador. Responsabilidades e compromissos envolvem sofrimentos e preocupações. Certo, não pediríamos trabalho a Jesus, nem o receberíamos de sua bondade infinita para fins de ociosidade ou brincadeira. Estamos em serviço e testemunho. Aprendizes do Evangelho, encarnados ou desencarnados, teremos aflições nas esferas terrestres. Mas tenhamos fé e bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Uma belíssima página de Emmanuel nos ajudando a compreender melhor essa fala do Cristo de que no mundo encontrareis aflições, não é? O desafio para a gente hoje vai ser mudar um pouquinho a ótica, a perspectiva, a maneira como nós olhamos para os desafios e os problemas que nós enfrentamos. Nós vamos olhar para essas situações entendendo que está tudo certo. Jesus disse que seria assim. E aí a pergunta não é se é justo, é injusto, é o que eu devo fazer e o que eu vou conquistar quando tiver feito o que eu devo fazer. Então, por exemplo, a gente pode estar enfrentando um problema de família. Ao invés de a gente se lamentar, da gente culpar, da gente acusar, a gente vai olhar assim, ok, faz parte do jogo, estou na matrícula certa, estou na série correta. O que eu tenho que fazer? O que eu vou conquistar quando eu tiver feito isso que eu tenho que fazer? E aí nós vamos entender que todas as oportunidades que nós temos na vida são para o nosso crescimento e fortalecimento. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!